Olá! Vamos mergulhar hoje numa das ideias mais centrais da teologia, que é a seguinte: é impossível conhecer a si mesmo de verdade sem conhecer a Deus. E o contrário também vale. Essa é a grande tese do primeiríssimo capítulo das Institutas de João Calvino, e a gente vai explorar como é que funciona esse elo, que é praticamente inseparável. Então, a primeira pergunta que o texto já joga na mesa é daquelas bem universais, né? Afinal, por onde começa a verdadeira sabedoria? Antes de sair procurando qualquer resposta, a gente precisa saber qual é o ponto de partida. E essa pergunta, ela já nos prepara para uma jornada que, olha só, vai em duas direções ao mesmo tempo. E aqui está a tese central. Sabedoria, no fundo, não é uma coisa só, é como uma via de mão dupla. Segundo o texto, não dá para ter uma coisa sem a outra. Elas estão totalmente entrelaçadas por, como ele mesmo diz, muitos elos. E aí vem a questão que intriga. Qual das duas vem primeiro? Ok, então vamos explorar o primeiro caminho dessa relação. A ideia aqui é que quando a gente faz um exame bem honesto de quem somos, com todas as nossas limitações, isso inevitavelmente nos força a olhar para além de nós mesmos, sabe? Em direção a algo muito maior. E o mais interessante aqui é a metáfora. Calvino argumenta que tanto os dons que a gente tem quanto as nossas próprias carências são como pequenos riachos. E se a gente segue o curso desses riachos, a gente percebe que eles não nascem em nós, mas eles vêm de uma fonte muito mais alta, de uma fonte superior. E olha, essa autoavaliação não alivia, não. O texto força a gente a encarar o que ele chama de misérias humanas. A ideia é que, ao reconhecer nossa própria ignorância, fraqueza e necessidade, essa consciência vira um motor que nos impulsiona a procurar em Deus aquilo que claramente falta em nós. Essa citação vai direto ao ponto, no maior obstáculo de todos, a autossatisfação. A lógica é bem simples. Enquanto uma pessoa estiver contente consigo mesma, sem enxergar as próprias falhas, ela nunca vai sentir a necessidade de buscar algo maior. É a inquietação interior que dá o pontapé inicial nessa jornada. Então, para a gente fechar esse primeiro caminho, o ponto crucial é o seguinte: conhecer a si mesmo não é o destino final, mas sim o catalisador. É o que nos pega pela mão, sabe? E nos direciona nessa busca por Deus. Agora, vamos inverter a perspectiva para ver como a coisa toda se desenrola. Se olhar para dentro nos leva para cima, então olhar para cima nos permite, talvez pela primeira vez, enxergar com clareza o que realmente está aqui dentro. É um ciclo. O texto traz aqui uma ideia que é, nossa, muito poderosa. Sem um padrão absoluto, nosso julgamento sobre nós mesmos é sempre falho. A gente se mede em relação aos outros, o que nos permite manter uma fachada de orgulho, de hipocrisia. Mas Deus, ele é o único parâmetro que revela a verdade nua e crua. E esse quadro aqui mostra bem o choque de realidade. Sozinhos, a gente se vê de uma forma bem lisonjeira, vamos dizer. Mas quando a gente se compara com a perfeição divina, a ilusão simplesmente desmorona. O que parecia justiça agora se mostra como injustiça. A sabedoria se revela como tolice. A imagem que o autor usa aqui é fantástica. Pensa numa coisa que a gente acha que é branca, bem branca. Agora coloca essa coisa do lado da neve mais pura sob o sol do meio-dia. De repente, aquilo que parecia branco revela umas manchas, um tom meio acinzentado. É exatamente isso que acontece com a nossa justiça quando comparada com a de Deus. Tá, e o que acontece quando o ser humano finalmente se compara com esse padrão divino? A reação, segundo o texto, não tem nada de confortável. É, na verdade, um abalo profundo. Longe de ser uma experiência agradável, o primeiro contato de verdade com a santidade de Deus é descrito como algo aterrador. A distância. A distância imensa entre a nossa condição e a perfeição divina gera um sentimento de espanto e até mesmo de pavor. E olha, isso não é só teoria, não. O texto vai buscar exemplos bíblicos onde a reação das pessoas ao sentir a presença de Deus é de medo de morrer. Literalmente. A frase "morreremos, pois vimos o Senhor" se tornou, segundo Calvino, uma expressão comum, o que mostra o quão avassaladora era essa experiência. E nem mesmo uma figura como Abraão escapa disso. É só quando ele se aproxima da glória de Deus que ele se reconhece plenamente como terra e pó. A proximidade com o divino gera uma humildade radical. Ok, mas com tudo isso na mesa, qual é o objetivo final desse conhecimento todo? Não é só um exercício intelectual.
De jeito nenhum. Ele tem um propósito muito específico que o autor resume em uma palavra-chave. A palavra é piedade. Só que atenção, a definição aqui é fundamental. Não se trata só de medo ou de um dever. É uma reverência que nasce do amor. E esse amor, por sua vez, é fruto do reconhecimento dos benefícios e da bondade de Deus. É uma relação ao mesmo tempo de respeito e de afeto. Então vamos amarrar as pontas agora. A gente viu os dois caminhos, mas o ponto fundamental é que eles não são separados. Eles formam um ciclo contínuo, dinâmico, de descoberta. E o legal é que esse ciclo se retroalimenta. Quanto mais a gente se conhece, mais busca Deus. E quanto mais conhece a Deus, mais claramente a gente se enxerga. Cada tipo de conhecimento vai alimentando e aprofundando o outro, num processo que, na verdade, nunca termina. E assim, a gente volta lá para o começo. Aquela pergunta sobre qual conhecimento vem primeiro se torna quase irrelevante. Eles são tão interdependentes que tentar separar ou criar uma hierarquia entre eles é perder o ponto principal. A verdadeira sabedoria está na busca simultânea dos dois. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Se essa conexão é real, o que a nossa busca por autoconhecimento acaba revelando sobre a nossa visão de Deus? E o contrário, como será que a nossa imagem de Deus molda quem a gente acredita ser? É uma ideia para se levar e continuar pensando.